Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Todos encontraram? 10, 25. Hebreus 10, 25. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia aqui está com letra maiúscula, então é o dia do Senhor, né? O dia da volta do Senhor Jesus. Feche teus olhos mais um pouquinho, vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele venha falar conosco. Querido Deus, te dou graças, Senhor, por esta noite. Mais uma vez eu te agradeço porque podemos estar aqui, segundo a tua misericórdia e a tua bondade. E em nome do Senhor Jesus, agora eu quero te pedir, ó Pai, vem falar conosco. Me usa, Senhor, como teu instrumento. Sem o Senhor eu nada sou. Usa-me, Senhor, para transmitir a tua palavra para os teus filhos que aqui estão. Querido Salvador, que o teu nome seja glorificado através dessa mensagem e que o teu Espírito Santo esteja dirigindo toda a palavra. Que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Estou contente com vocês, né? No meio de tanto feriadão aí, ó, graças a Deus, temos bastante irmãos hoje aqui, né? Louvado seja Deus. Muito bem. Nós lemos então aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Antes só então uma curiosidade ou uma observação, né, a respeito da carta aos Hebreus, porque algumas pessoas pensam que quem escreveu a carta direcionada aos Hebreus foi Paulo, e não foi, tá, irmãos? Provavelmente tenha sido Barnabé, aquele que sempre andava junto com Paulo, ou talvez Apolo, que era outro cristão da época, mas não foi Paulo. Tá? Então essa é só uma curiosidade para passar aqui para vocês, um conhecimento a respeito de Hebreus, que na realidade a gente não tem certeza se foi ou Barnabé ou Apolo, mas Paulo não foi, tá, irmãos? Certo? Amém? Então veja só, nós lemos aqui Hebreus 10, 25, vou ler de novo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Deus está nos alertando, nos chamando a atenção, que nós não devemos deixar de nos reunir. Reunir aonde? Na casa do Senhor. Amém? Por quê? Porque ele, né, o autor da carta aqui continua dizendo, ó, como é costume de alguns. Então aqui nessa época, quando foi escrita a carta aos Hebreus por Barnabé ou por Apolo, já existia pessoas que se afastavam da igreja.
Então, por isso ele disse aqui, ó, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Algumas pessoas frequentam os cultos apenas quando convém, quando lhe convém, que está com um problema muito sério para resolver, que está enfrentando uma doença, né, um problema na família, uma dificuldade, enfim. Tem aquele ditado que diz assim, né, quando o sapato aperta, a pessoa corre para a presença de Deus. Então, nesse tempo aqui, já tinha gente que fazia isso. E nós sabemos que hoje tem muito disso. Nós podemos ver até pelos nossos próprios cultos de terça, que graças a Deus aumentou, tem sido uma bênção, estou muito contente com vocês. Mas que são menos irmãos que frequentam o culto de terça do que os que frequentam o culto de quinta. Como eu vivo falando isso para vocês, né? Por quê? Porque no culto de quinta, oração de cura, oração de libertação, isso chama mais a atenção de algumas pessoas que querem apenas o que Deus pode dar e não vêm no culto pelo que Deus é. Então eu dou graças a Deus pela tua vida, porque você está vindo no culto, porque você quer de Deus, não o que Ele pode dar. Amém? Então, muito bem, por isso continue assim, e é o que nós temos que fazer. Quando nós vamos à igreja, quando nós vamos em algum culto, nós temos que vir não por aquilo que Deus possa me dar nesse culto. Se Deus não me desse nada, e Ele dá porque Ele é bom, mas se Ele não desse nada, mesmo assim nós teríamos de, como a palavra de Deus disse aqui, congregar-nos, ou seja, nos ajuntarmos para orarmos junto, para ler a palavra do Senhor, para ouvir o que Deus quer falar conosco, para cantar louvores ao Senhor. Então isso é congregar, vamos dizer assim, partilhar da mesma fé, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, certo, irmãos? Amém? Então, alguns na época aqui que foi escrita a carta aos Hebreus, já tinham esse costume errado de abandonar a igreja, que iam apenas quando convinha, né? E infelizmente esse costume continuou por toda a história da humanidade e chegou nos nossos dias. Mas, olhe só então o que Deus falou aqui através do autor da carta. Antes, façamos admoestações. O que é isso? Ele estava dizendo aqui, ó, não vamos deixar de nos congregar, não vamos deixar de nos reunir para louvar a Deus junto, mas façamos admoestações, quer dizer, estejamos juntos, um chamando a atenção do outro. Isso não é chamar a atenção no sentido de brigar, de dar de dedo na cara, não é isso, mas é no sentido de fortalecer um ao outro. Então, quando diz que nós temos que fazer admoestações, ou seja, é conversarmos, é lembrarmos uns aos outros de que nós precisamos estar na presença de Deus. E ainda continua ali, ó, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui, ó, Deus está nos dizendo aqui, se vocês vão sempre na igreja, se vocês estão sendo fiéis a mim, Deus falando, né? Ele disse, façam isso muito mais quando vocês verem que o dia, aqui letra maiúscula, se aproxima. Ou seja, que o dia do Senhor está chegando. Que o arrebatamento da igreja está chegando. Amém, irmãos? E nós podemos ver isso, né? Como eu preguei o ano inteiro de 2017 e até o momento que Jesus vier arrebatar a igreja eu vou estar pregando isso. Nesse ano de 2018 vocês podem ter certeza que vocês vão me ouvir falar muito de arrebatamento, né? Então, nós hoje é que devemos fazer isso aqui mais e mais. Nos congregar, ou seja, estar na mesma fé, estar servindo ao Senhor de coração junto com os irmãos. E por que então que
Deus colocou no meu coração de eu pregar e falar sobre isso aqui hoje. Pelo fato de ser o primeiro culto do ano, né? Culto de terça-feira. E eu quero então te dar um alerta, e quero depois fazer aqui uma demonstração. Vocês estão vendo aqui que tem 3 copos com a mesma quantidade de água. E a pastora não está ruim do estômago não, tá? Mas 3 Sonrisal. Depois vocês vão entender por que eu trouxe isso aqui. E ainda trouxe mais um pacotinho aqui, que se der falha em algum desses ali, eu estou garantindo aqui para poder mostrar o exemplo para vocês. Mas então, por ser o primeiro culto de terça do ano, eu quero falar sobre isso aqui. Irmãos, o dia do arrebatamento está chegando. Não foi em 2017, pode ser em 2018. Ah, pastora, e se não for em 2018? Vai chegar o dia. Mas eu, pessoalmente, como eu falei o ano inteiro de 2017, no meu modo de pensar, não estou afirmando nada, porque não posso marcar data, mas eu penso e eu desejo que de 2018 não passe. Vocês me viram falar isso o ano inteiro, né? Amém? Então veja só, por que eu quero fazer esse alerta para vocês? Porque o dia se aproxima, como nós lemos aqui. Então nós, os cristãos dessa época, nós não devemos nos afastar da casa de Deus. Não devemos nos afastar do convívio dos irmãos. Não devemos nos afastar. É claro que tem situações que algumas vezes você não pode vir ao culto porque está trabalhando ou qualquer coisa assim. Eu não estou me referindo a isso. Mas eu estou me referindo àquelas pessoas que simplesmente abandonam o convívio dos outros irmãos e abandonam a frequência dos cultos. E o Senhor nos repreendeu aqui que nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque o dia se aproxima. O dia do arrebatamento se aproxima. O dia da segunda vinda de Jesus se aproxima. Porque não é a mesma coisa, como eu já ensinei para vocês. Mas a primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento. Então nós temos que estar preparados para esse dia. E se nós abandonarmos o convívio com os irmãos, se nós abandonarmos a frequência nos cultos, nós não vamos estar preparados para este momento. Aí você pode dizer: ah, pastora, você não pode dizer isso, você não sabe a minha vida lá dentro de casa. Eu estou em casa, mas eu estou orando. Não é a mesma coisa. Você deve orar na tua casa, sim, ore, leia a Bíblia, como eu digo sempre para você, busque a Deus, se santifique. Mas não é a mesma coisa você orar em casa do que você vir na igreja. Aquelas pessoas, vocês que ainda têm os pais de vocês vivos, e que você já é casado, já tem a tua própria casa, a tua própria família. Quando você vai na casa do teu pai, na casa da tua mãe, você não se sente bem? Pelo menos é para se sentir, né? Porque a gente sabe que família tem muito problema, toda família tem problema. Mas a casa do pai é um lugar especial. Então, assim como o teu pai gosta de te receber na casa dele, o Senhor gosta de ter os seus filhos na casa dele também. E a nossa casa não é a casa aonde está falando na palavra, esta casa será chamada casa de oração. É a tua residência, você deve orar, Deus está lá com você, mas você deve vir para a casa do Senhor, para a casa que é chamada casa de oração, que é a casa do nosso Pai. Então Deus está nos dizendo para nós não nos afastarmos, ainda mais porque o dia do arrebatamento se aproxima. Então você deve estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Hoje nós temos um movimento no meio das igrejas evangélicas aí chamado de desigrejados,
que são aquelas pessoas que por algum motivo saíram da igreja, porque na realidade se decepcionaram com alguma pessoa, com um pastor, com um líder, com algum irmão, e saíram da igreja. Mas, olha só, esse grupo de desigrejados, que é bem grande, né, que é conhecido até por esse nome, porque não frequentam nenhuma igreja, esse grupo precisa ir na casa do Pai, precisa frequentar uma igreja. Nós não podemos ficar sem um lugar onde chamamos casa de oração, que é onde Deus quer que nós estejamos. Então essas pessoas, infelizmente, por alguma coisa que aconteceu, abandonaram a igreja, mas precisam voltar, precisam frequentar uma casa de oração, porque Deus está dizendo que nós não podemos deixar de congregar-nos, e deixar de congregar-nos é se afastar. Então nós não podemos nos afastar. Você pode dizer assim: ah, pastora, eu mesma já pensei em não vir mais nos cultos, ficar orando só em casa. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Porque Deus avisou aqui que nós não podemos deixar de nos congregar, ou seja, de nos reunir, de estar juntos na presença de Deus. Porque quando você vem para a igreja, irmão, você não pode olhar para mim, você não pode olhar para o pastor, você não pode olhar para o irmão, você tem que olhar só para Jesus. Amém? Por quê? Porque não existe nenhuma igreja perfeita. Não existe pessoa alguma perfeita a não ser Jesus Cristo. Então Jesus nunca vai te decepcionar. Venha para a casa do Senhor, não abandone o convívio com os irmãos, mesmo que você tenha alguma diferença de opinião, mas nós temos que congregar-nos. Você não precisa concordar com a atitude de todas as pessoas, mas você deve amá-la como um cristão. Amém? Então veja só, precisamos estar juntos. E por isso então, como é o primeiro culto de terça, eu quero te passar essa informação de que congregar, irmãos, não é só estar de corpo, vamos dizer assim, físico ali dentro de uma igreja de 4 paredes. Não é isso. Congregar é estar na mesma fé. Congregar é participar daquilo que Deus dá para os seus filhos, juntos, na mesma fé, no mesmo amor. Amém? Então por isso eu trouxe esses 3 copos que eu vou agora te passar como que você deve ser dentro da igreja. Que nesse ano de 2018, você possa ser o exemplo que eu vou te dar aqui, que é o correto. Que nós possamos olhar e nos envolver com Deus. Olhar para Deus e nos envolver com Ele. Então eu vou te passar aqui os exemplos, né, que eu escolhi. Alguns anos atrás eu já preguei essa mensagem aqui do Sonrisal. Se você lembra, né, mas se você não viu, vou pregar hoje então de novo. Veja só, 3 copos com a mesma quantidade de água. Então se enxergue nesse sonrisal aqui. É sonrisal, né? Eu digo sonrisol, é sonrisal. Para ver o que você está fazendo. Se você está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer, quando você vem para o culto, quando você vem para a igreja, se você está realmente se congregando, ou se você está simplesmente vindo, sentando, assistindo um culto, levanta, vai embora. Tá? O primeiro exemplo então que eu quero te dar é o copo com água e o sonrisal do lado de fora. Ó, então eu vou pôr aqui um copo com água e um envelopinho de sonrisal. O que esse comprimido efervescente aqui está nos mostrando? Esse aqui que está do lado de fora do copo com água são aquelas pessoas que ficam para fora. Como assim, pastora? Frequentam culto, frequentam uma igreja, mas
não se envolve, não participa de nada, apenas vem, senta, assiste, muitas vezes critica aqueles que estão fazendo a obra e vai embora. Então esse comprimido aqui, ó, tá bem pertinho da água, mas não vai mudar. Estão entendendo, irmãos? A água que tem dentro do copo aqui está representando o Espírito Santo. Então olha só, a pessoa vem para a igreja, mas fica para fora, ou seja, não se envolve com Deus, não consegue se envolver com o Espírito Santo, que aqui está sendo representado pela água. Então ó, está bem pertinho, mas não faz a parte dele, que é entrar na água, ou seja, congregar, participar da mesma fé, participar do mesmo amor. Alguns ainda, ao invés de ajudar na igreja, atrapalham. Alguns atrapalham a entrada dos outros. Como assim? Porque tem várias pessoas que frequentam a igreja e que, por não se envolver, ou seja, não mergulhar na água do Espírito, ou seja, não mudar de vida, continuam só do lado de fora e estão dando mau testemunho. Tem aquelas pessoas que vários já falaram para mim, chegam, a gente fica com vergonha, né? Mas a gente tem que dizer, é verdade. Por quê? Chegam para mim, já falaram muito, pastora, aquela pessoa frequenta a tua igreja, fulano lá, tá? Sim, frequenta. Mas faz isso, faz aquilo. Como que pode uma pessoa, falam assim, como que pode uma pessoa que frequenta uma igreja andar aprontando desse jeito? Aí a gente fica com vergonha, né? E diz assim, olha, a porta da igreja é aberta para todos. Todos que querem entrar podem entrar, mas não significa que todos que estão lá são salvos, são convertidos a Jesus. Então a nossa reação quando alguém nos fala isso é essa. Temos que dizer, não podemos impedir a entrada de todos na igreja. Todos podem entrar, mas não significa que todos que estão lá são salvos. Então a mesma coisa, ó, o Sonrisal está aqui. É um comprimido efervescente que, quando se mistura com a água, ferve, né? E se torna um só com a água. Está bem pertinho da água. Ou seja, as pessoas que fazem isso, que dão mau testemunho, que fazem ainda a gente passar vergonha, fazem os irmãos, os fiéis passarem vergonha, estão bem pertinho da salvação. Estão bem pertinho da água, que aqui é o Espírito Santo, o símbolo aqui que eu estou só representando, né? Mas não mudam de vida, não congregam. E a palavra de Deus nos diz, não deixemos de congregar-nos. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Ficou entendido o exemplo da água? Então veja só, está aqui o Sonrisal, está aqui a água, mas não acontece nada, porque a pessoa não decide se misturar, ou seja, não decide congregar, só frequenta porque acha bonito, ou porque vem às vezes para poder ver outra pessoa que está ali, né, na igreja, por vários motivos, mas não é um salvo. E eu quero te comprovar isso então, e ler um versículo para você, que está escrito em Lucas, se você quiser abrir a tua Bíblia, abra aí comigo em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. O Senhor Jesus mesmo falando isso aqui, ó. Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, Jesus falando, tá, irmãos? A si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa,
esse a salvará. O que Jesus está dizendo aqui, ó? O que acontece com essa pessoa que só frequenta e fica do lado de fora, ou seja, muitas vezes atrapalha, envergonha o nome de Jesus, envergonha o nome dos fiéis cristãos que frequentam a igreja, envergonha o nome da igreja, porque não se mistura, porque não se converte, porque não muda de vida. E Jesus está dizendo aqui, ó, se alguém quer vir após mim, se negue a si mesmo. Então nós temos que negar a nós mesmos, ou seja, essa pessoa que está sendo representada aqui por esse sonrisal, não se nega a si mesmo, continua fazendo tudo o que ela quer, tudo o que ela gosta, dando mau testemunho, envergonhando o nome do Senhor Jesus. Certo, irmãos? Olha só, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Tem gente que diz assim, eu acho bonito, eu vou na igreja, mas eu ficar crente? Eu não. Vou deixar de viver, vou deixar de aproveitar a vida. E aqui Jesus está dizendo, quem quiser salvar a sua vida, quer dizer, quer manter a vida naquele jeito que gosta, vai acabar perdendo. Por quê? Porque depois vai para o inferno. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quer dizer, aquele que se envolve com o Espírito Santo, que se converte verdadeiramente, esse vai ser salvo. Então, ó, quem perder a vida por minha causa, ou seja, aquele que se negar, que tomar a sua cruz todos os dias, dizer, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Jesus, e mergulhar no Espírito Santo, vamos dizer assim, esse vai ter a salvação. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, essa pessoa que está de fora, que só envergonha Jesus, não é um salvo. Pode frequentar a igreja há anos, mas se nunca mudou de vida, quando morrer vai para o inferno. Certo? Vamos ver o segundo exemplo aqui então. Claro esse aqui? Amém? Então, agora eu tenho outro comprimido aqui de sonrisal, e olha só, eu vou pôr esse sonrisal fechadinho, espero que não tenha nenhum furinho nele, porque senão vai ferver e eu não quero que ferva, né? Ó, vou pôr com o envelope dentro do copo. Aconteceu alguma coisa com esse sonrisal? Não. Por quê? Ó, continua, o comprimido está ali dentro, sem molhar, sem ferver, está aqui. Pode ver que está boiando aqui, ó, nem afundar não afunda, né? Por quê? Porque esse sonrisal fechado é aquele que entra na igreja, que frequenta os cultos, que, vamos dizer assim, pode até dar um bom testemunho lá fora, mas que faz para aparecer, faz para que os outros vejam o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, e receber aplausos. É aquela pessoa que entrou na igreja, pode até pregar, pode até falar de Jesus e dar um bom exemplo lá fora, mas diante de Deus, essa pessoa continua fechada. Como esse envelope aqui, ó, eu não abri, então ele não ferveu, ele não se misturou com a água. Está dentro do copo com água, mas não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque diante de Deus, ele se fechou. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali, mas é um corpo morto dentro da igreja. É uma pessoa que, para se aparecer, pode dar bom testemunho, pode falar, pregar, mas ele faz isso para honrar a si mesmo e não honrar a Deus. Ele se envolve, vamos dizer assim, que pela metade. Ele está dentro da água, mas ele não deixa a água entrar dentro dele. E quando nós não deixamos a água, o Espírito Santo entrar em nós e mudar a nossa vida, nós somos um corpo morto dentro da igreja. Frequentamos, conversamos, falamos de Jesus, cantamos, damos glória a Deus, mas não ferve, não mistura, não se torna uma pessoa só.
Entendido isso, irmãos? Ficou claro? Então, aqui não entrou. Aqui entrou, mas se fechou. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quero porque a vida é minha. Então essa pessoa pode estar pregando o evangelho, mas ela diante de Deus não mudou. A pessoa não mudou. É aquelas pessoas que mantêm um vício escondido. É aquelas pessoas que pensam que podem enganar as pessoas e que com isso vão estar enganando a Deus também. Não pode, Deus ninguém engana. Deus vê todas as coisas. Então a pessoa se fechou. Ela nem afunda na água, quer dizer, não se mistura com a obra de Deus, não se mistura com o Espírito Santo. Continua. Tem aquele ditado que diz, vou usar uma frase agora que as pessoas usam, o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Então está na igreja, mas na realidade o coração dele ainda está no mundo. Então não se mistura, não deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, fica fechado, está fechado dentro do envelope, está fechado dentro da casca, que pode até enganar os outros dizendo que é um salvo, dizendo que é um convertido, mas que diante de Deus não engana, Deus ninguém engana. Então não muda de vida. Aquela pessoa que fala o que os outros devem fazer, mas ele próprio não faz na sua vida. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então aqui nós já vimos esses dois tipos de pessoa, né? Aquele que nem chegou a mergulhar e aquele que mergulhou, mas não mudou, não misturou, não ferveu, não transformou, não foi cheio do Espírito Santo, não se misturou com a água. Então essa pessoa também não é um salvo. É só um frequentador de igreja. Pode ter 40, 50 anos de que frequenta uma igreja, mas não mudou. Então não é salvo. Vamos ler aqui Mateus 22. Mateus 22, versículo 37. (22, 37), podemos ler também o 38. Glória a Deus. Diz assim, Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus, aqui também é Jesus, o próprio Jesus falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém? Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Aquele que não muda de vida, aquele que só frequenta uma igreja, que pode até os outros pensarem que ele é um salvo, mas que ele não deixou o Espírito Santo abrir o seu coração, abrir o envelope, como no caso aqui do comprimido, abrir o seu coração e fazer ele mudar de vida, não está amando a Deus de todo o coração, porque continua fechado no seu querer, na sua vontade própria, naquilo que ele gosta de fazer. Então não se envolveu com o Espírito, não se envolveu. É o caso também aqui desse exemplo, daquelas pessoas que têm tempo para tudo na vida, tudo. Mas quando diz assim, vamos fazer isso na igreja, não dá, não tenho tempo, não posso, estou trabalhando demais, não posso me envolver. Tem gente até que diz assim que não pode vir muito na igreja, porque senão vai se envolver demais. Quem sabe você diga assim, pastora, eu já ouvi uma pessoa falar isso. Quer dizer, fiquei sabendo que ela falou isso, eu não ouvi. Mas fiquei sabendo. Que ela não pode vir muito nos cultos, porque senão vai se envolver demais. E se envolver demais com a igreja não é bom. Então se envolver demais com Deus não é bom? Que coisa séria isso, né? Mas é o caso aqui, a pessoa está ali, está dentro, quer dizer,
mergulhou na fé, conhece a palavra, mas diz: não, é até onde eu quero ir. Eu não posso deixar de fazer certas coisas. Eu mando na minha vida. Eu só vou até onde eu quero. Ficou claro isso, irmãos? Amém? E Jesus falou aqui, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que significa isso? Se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, eu me abro diante de Deus, eu não fico fechado. Como que é se abrir? É o que nós vamos ver agora no outro exemplo. Que a pessoa se abre, é aquela pessoa que reconhece: eu não sou ninguém, Jesus. Eu não sou nada sem o Senhor. Esse é o que se abre. Mas aquele que se acha o tal, se fecha dentro do envelope. Se fecha, fecha o coração. Aquela pessoa que acha que pode tudo, que sabe tudo, que não precisa de ninguém, não precisa nem de Deus. Certo, irmãos? Amém? Então o comprimido está aqui ainda, ó, inteirinho. Agora então vamos ver como nós devemos ser. Aquele que tem compromisso com a obra de Deus. Agora eu vou abrir, ó. Primeira coisa que aquele que se converte de verdade faz é se abrir, como nós já falamos aqui. Então vou abrir o envelope aqui, né? Ó, abrir significa rasgar o coração, abrir o coração diante de Deus, reconhecer que sem Deus nós não somos nada, é nos rasgar mesmo, ó. Rasguei o envelope. Tem um versículo que Deus diz assim, que as pessoas honram a Ele apenas com os lábios e não com o coração. E nós não podemos fazer isso. Essa pessoa é essa aqui, que honra a Deus só com os lábios e não com o coração. Ou essa aqui. Mas aquele que é cristão de verdade, então começa se rasgando diante de Deus. Ou seja, abre o coração e reconhece que não é ninguém. Então, abrindo o coração, ele se coloca na presença de Deus. E olha o que acontece agora aqui. O que aconteceu? Ferveu? Afundou e ferveu e está subindo, né? Ó, as bolinhas aqui. O que aconteceu aqui? O comprimido se misturou com a água. E se misturando com a água, ó, o pedacinho que fica, ele ainda sobe. O que é isso? Diante de Deus nós temos que primeiro descer. Descemos até o fundo do copo, descemos até o fundo da água, nos misturamos, ou seja, fervemos ali, Deus transformando a nossa vida, pegando o nosso coração, tirando tudo aquilo que está errado de dentro do nosso coração, né? Tirando todo ódio. Tem pessoa que odeia, está aqui, pecado escondido, não abriu o coração. Aquele que abre o coração, ferve, se mistura. Aqui agora não é mais só a água e nem só o comprimido. É um só misturado. Ou seja, a pessoa que se converte a Jesus verdadeiramente, ela se envolve com Ele, com Jesus, se envolve com o Espírito Santo. Não é mais simplesmente uma pessoa sozinha, agora é a pessoa e Deus. É Deus vivendo na pessoa. E é a pessoa vivendo para Deus. Entendido isso, irmãos? Então, olha só, aqui, ó, essa pessoa que abriu o coração, rasgou o coração, mergulhou no Espírito, ou seja, realmente se converteu, frequenta uma igreja, tem compromisso com a obra do Senhor. E quando eu digo igreja, eu não falo de denominação, né? Vocês sabem, mas eu digo a igreja dos salvos, todos os salvos do planeta. Nós somos a igreja de Jesus, os salvos. Nós moramos aqui, tem outros que moram em Lages, tem outros que moram em Florianópolis, tem outros que moram na China, tem outros que moram no Japão. Ou seja, mas somos uma igreja só. Somos os salvos de Jesus. Então, nós sendo um só, nós somos um só com Deus. Claro isso, irmãos? Primeira coisa, se rasgar, reconhecer: sou um miserável pecador, sou um merecedor do inferno.
Todos nós merecemos o inferno, como eu já preguei aqui várias vezes. Você merece o inferno, eu mereço o inferno, mas a misericórdia de Deus fez com que Jesus morresse na cruz no nosso lugar. Jesus aceitou isso porque Ele nos amou primeiro, para que pudesse salvar a nossa alma. Então nós, merecedores do inferno, quando nos misturamos com Deus, nos tornamos um só com Ele, um só corpo, né? Um só batismo, um só Espírito, como a palavra do Senhor nos diz. Nós somos um só, nós temos compromisso com Deus e compromisso com a sua obra. E tendo compromisso com a obra de Deus, tendo compromisso com Deus, nós nunca nos afastaremos da igreja, aonde frequentamos, que é o lugar onde nós nos alimentamos da palavra do Senhor. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, por isso, por ser hoje o primeiro culto de oração do ano, eu quero dizer para você o que nós lemos então em Hebreus, né? Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, ou seja, não se afaste de Deus, não abandone os cultos, não abandone a igreja, frequente, busque mais de Deus, se santifique, porque Ele está dizendo, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Jesus está voltando, o arrebatamento está prestes a acontecer. Não sei se vocês estão acompanhando ainda, como eu preguei aquele dia, as notícias lá de Israel. A coisa lá está séria, irmãos. Vocês estão acompanhando as notícias? Está bem sério lá a coisa. Jesus está voltando. E o que não se envolve com Deus e o que fica de fora de vez, não vai subir. E vai ficar aqui para sofrer 7 anos de tribulação nas mãos do anticristo. E sofrer também os castigos de Deus que vão ser derramados sobre a terra. Então não é melhor nós reconhecermos que nós não somos nada, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração? Como a palavra de Deus nos diz, rasgue o coração e não as vossas vestes. Não adianta nós rasgar as nossas roupas. Nós temos que rasgar o coração diante de Deus e reconhecer que nós somos merecedores do inferno e que precisamos de Jesus para ser salvos. E quando nós reconhecemos isso, nós mergulhamos em Deus, no Espírito Santo, que essa água aqui está representando. E aí nos tornamos um só e Ele muda a nossa vida. Aqui o Espírito Santo não pôde mudar, porque a pessoa não permitiu que o Espírito Santo agisse. Continuou fechado no seu coração. Aqui nem quis entrar. Mas aquele que mergulhou, as bolinhas subindo ali do sorrisal, nós podemos exemplificar como que os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, sendo tirados de nós, lavados pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo mudando o nosso coração. Ficou claro isso, irmãos? Bem entendido? Amém? Então não esqueça desse exemplo do sorrisal. Alguém aqui já tinha visto eu pregar sobre isso? Faz muito tempo aqui, bastante tempo eu já tinha pregado, mas eu senti de pregar isso aqui hoje de novo. Então, para você entender, congregar é se misturar. Não adianta você só frequentar uma igreja, você tem que estar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem várias funções. Você não prega, mas você pode orar. Você não prega, mas você pode convidar alguém para vir na igreja. Você não prega, mas você pode cantar. Você não prega e não canta, mas tem várias outras coisas para se fazer na obra do Senhor. Entendido isso, irmãos? Então aquele que se mistura, não diz não. Aquele que se mistura, quando Deus escolhe para fazer alguma coisa na sua casa, na sua obra, ele diz sim, eu quero, eu vou, eu faço. Não sei fazer, mas Deus vai me capacitar. Porque nós na realidade não sabemos mesmo, né? Mas Deus capacita. Então nós fazemos. E você pode dizer assim, pastora, mas eu sei que o meu lugar é ficar sentadinho assistindo o culto, orando por quem está em cima pregando.
É a tua função então no corpo de Cristo. Você está errado? Não, você não está errado. Continue assim, mas ore, faça a tua parte, faça aquilo que Deus escolheu você para fazer. Se congregue, ou seja, se misture com os irmãos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo batismo, ou seja, nós somos seguidores de Jesus e precisamos estar nele e ele em nós. Claro, irmãos? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então agora lá na tua casa, quando você estiver meio ruinzinho do estômago, foi tomar um sorrisal, lembre dessa mensagem, certo? Amém? E que o Senhor possa nesse ano então, irmãos, mexer no nosso coração, para que nós sejamos sempre esse sorrisal que se misturou aqui, e não esses dois. Porque se nós sermos qualquer um desses dois aqui, nós não vamos estar agradando a Deus. Para terminar então, eu só quero ler com você 3 versículos, eu quero ler. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E daí nós já vamos estar orando. Gálatas 2, 20. Que diz assim, ó. Olhe como nós temos que ser. E como nós devemos fazer nesse ano aí. Vamos servir a Jesus de coração, com amor, nos misturar com Ele e estar preparados para o dia do arrebatamento. Diz assim, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, essa minha vida física aqui, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, enquanto nós estivermos aqui, irmãos, olha só, vamos agir desse jeito aqui nesse ano novo aí, e até o Senhor Jesus voltar. Se Jesus não voltar em 2018, vamos ser assim até Ele voltar. Já não sou eu que vivo, mas Jesus vive em mim. Que você possa dizer isso. Ou seja, não é o meu gosto, o meu querer, a minha vontade, mas é o gosto, o querer e a vontade de Deus em mim. É assim que nós temos que viver. Amém, irmãos? Amém? Ainda quero ler com você também, segundo o livro dos Reis, Velho Testamento, segundo Reis, capítulo 23, versículo 3. Segundo Reis, 23, 3. Esse versículo aqui é quando o rei Josias renovou a aliança com o Senhor e todo o povo concordou com ele. Diz assim, ó. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma. O que nós lemos lá que Jesus disse que nós tínhamos que amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ó, aqui está dizendo a mesma coisa, que o rei Josias fez e o povo concordou com ele. Guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança. Que aliança? A palavra de Deus, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança, ou seja, juntou-se. Olha só, aqui o rei Josias escolheu servir e obedecer a Deus em tudo. É o que nós temos que fazer hoje. Vamos fazer isso em todo esse ano de 2018 e até o último dia da nossa vida. Vamos escolher servir a Deus, servir os seus estatutos, os seus mandamentos, amar a Ele acima de tudo e de todos, de todo o nosso coração, com todo o nosso coração. Você está disposto a fazer isso, meu irmão? Amém? Fazer isso é escolher servir a Deus.
Vou ler ainda Provérbios. Eu amo tanto Apocalipse que tudo parece que eu vou ler no Apocalipse, né? Mas é Provérbios. Só que esse eu não vou ler, mas eu vou citar para você. O mesmo que Daniel fez. Quando ele chegou, né, como escravo na Babilônia, a palavra de Deus nos diz que ele escolheu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, com aquilo que era pecado. E nós temos que agir como Daniel agiu. Nós temos que viver no mundo, mas nós temos que escolher não nos contaminarmos com as coisas do mundo. Amém? Estamos aqui, temos que viver enquanto Jesus não vier nos buscar, mas não devemos nos contaminar. Que nesse ano de 2018 você realmente sirva a Deus com todo o teu coração e diga: eu não quero saber de pecado, eu quero agradar ao meu Deus. Amém? Agora então o último versículo que eu quero ler para você, Provérbios 16:3. Provérbios 16:3, que diz assim, ó, olhe bem, uma promessa de Deus para quem faz isso, de escolher não se contaminar e de escolher servir a Deus de todo o coração. Olha só: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O que significa isso? Você não precisa se preocupar em correr atrás das coisas. Você não precisa se preocupar em ficar rico. O Senhor não vai deixar faltar nada para você, mesmo o mundo estando na crise que nós estamos vendo que está e que vai ficar pior ainda. Mas aquele que é justo, aquele que é de Deus não vai sofrer, porque o Senhor guarda. Então olha só, confia ao Senhor as tuas obras, quer dizer, entregue ao Senhor tudo que você fizer na tua vida. Entregue a tua vida ao Senhor. Entregue todos os teus dias, todos os teus minutos, todo o teu respirar. Entregue para o Senhor. E o que é que Ele vai fazer daí? E os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, Deus tem prazer, Deus se alegra quando Ele cumpre os nossos desejos, as nossas vontades. Os teus desígnios serão estabelecidos. Quer dizer, o Senhor sabe do que você precisa, o Senhor sabe o que você quer, e Ele vai te dar, se você confiar nele, as tuas obras. Tudo o que você fizer, entregue ao Senhor. E que nesse ano aí de 2018 você faça isso. Faça isso até o último minuto da tua vida, que o Senhor não vai te abandonar. Amém? Mergulhe no Espírito Santo, porque é isso que nós precisamos fazer. Tem gente que diz assim, a gente diz, né? Eu também digo isso, sem Jesus não dá para viver, eu digo seguido isso. Mas se nós pensarmos bem, irmãos, viver sem Jesus até dá. Tem gente que vive a vida inteira e não serve a Jesus. Mas morrer sem Jesus não dá. Entenderam o que eu falei? As pessoas podem viver sem Jesus, mas se morrerem sem Jesus, coitado deles, estarão condenados ao eterno inferno de fogo, né? Ao lago de fogo sem salvação. Então, melhor ainda é viver com Jesus, enquanto estamos aqui, e na eternidade ter tudo aquilo de bom que Ele tem preparado para nós. Amém? Que 2018 então seja bênção para a tua vida, seja você na presença do Senhor, e que nós possamos fazer o que está escrito em Hebreus: congregar-nos, nos reunir. Não abandone a tua fé, não abandone a igreja, não abandone os irmãos. Fique firme na presença do Senhor, porque o arrebatamento está próximo. Graças a Deus.